Olá, tá começando mais um episódio do nosso 50 Mais Doc Atuí. Que temos para hoje? Tá bom, Fernando. 50 Mais Podcast. O guia prático O guia prático de sobrevivência para quem já passou dos 50 e quer entender melhor o céu, a água, a terra, o ar e o mar. Nesse mundo conturbado que a gente vive, temos hoje dicas sensacionais. Hoje a gente tem gente aqui de peso que vai fazer diferença na vida da gente. Muito legal, estou bem contente. Exatamente. Vamos falar de mudança, vamos falar de ressignificado de vida, vamos falar de mudanças que a gente tem em mente, que a gente pode planejar, e outras que são grandes viradas. E focando muito na carreira, focando muito na felicidade profissional. Exatamente. De onde você vai. Aonde o cara mais de 50 vai. Isso faz diferença muito na vida das pessoas. Exatamente. Qual é o sentido de estar ali trabalhando, já que a idade chegou, né? O desenvolvimento profissional também, as mudanças são inevitáveis, a pandemia mostrou isso para todo mundo, mas hoje temos duas especialistas nesse assunto, nessas dicas, nessa orientação. Nós temos conosco a Fabiana Patá e a Valéria Barroso. Elas já foram do mundo corporativo e agora dedicam a energia, o conhecimento e o entusiasmo para ajudar as pessoas a encontrar um caminho de satisfação, de alegria, de plenitude. Como é que chama o que vocês fazem? Consultoria de... Desenvolvimento de pessoas. Spark. Nossa empresa chama Spark. Porque assim, a gente acredita que a gente é a faísca para acender aquela chaminha do autoconhecimento. Para a pessoa começar a se conhecer melhor. Tudo começa com uma faísca. Tudo começa com essa faísca. As grandes explosões... Eu vou começar de uma coisa diferente. Eu estou curioso. Porque agora com a internet, com blogs, com tudo, todo mundo dá palpite em tudo. Verdade. Então... Uma coisa que eu, que tenho mais de 50, não entendo direito, e acho que a maioria das pessoas que assistem a gente também não é assim. Que porra é coach? Que faz a pessoa sentir que ela pode dar palpite na carreira do outro? O que a pessoa tem que fazer para poder... Porque palpite todo mundo tem um. Da onde vem isso? Como é que é isso? Conta para nós um pouco, por favor. Vamos lá, Fábio. Eu acho que a gente tem que começar com uma coisa muito importante, né? O coach não dá palpite. Então, isso já é uma coisa bastante importante. Seria ótimo se as pessoas dessem menos palpite, mas... Exatamente. Essa é uma das premissas, né? Não dar palpite. Exatamente. O coaching é um processo onde você tem uma pessoa que vai auxiliá-lo a reconhecer, ampliar a sua visão de vida, clarear alguns pontos para você, em função de um objetivo que você está querendo atingir. Um objetivo específico, que seja mensurável, não pode ser uma coisa etérea, tem que ser um objetivo bem palpável mesmo. Exatamente. E aí, o coach, ele não tem essa prerrogativa de dizer para você o que você tem que fazer. Ele tem que ajudar você a se entender e a você mesmo achar o seu caminho. Então, ele não pode dar palpite. Tá? Se você achar um coach que está te dando palpite na tua vida, muda de coach. Na verdade, a pessoa encontra as próprias soluções. E como uma pessoa faz para virar coach? Isso é muito importante. Existem instituições muito sérias no Brasil e fora do Brasil e que te preparam para ser um coach. O coach como profissão, o coach profissão, ele não é regulamentado no Brasil, mas nem nos Estados Unidos. Mas existe uma federação chamada International Coaching Federation e que tem códigos de ética, código de valores, e as instituições renomadas, as instituições sérias, elas seguem esse código do ICF. Então, no Brasil, você tem aí uma série de institutos, séries de escolas que seguem esse padrão. E quando, por exemplo, eu e Valéria fizemos cursos de coach, somos formadas por instituições que estão dentro desse código da federação, a gente faz prova, a gente tem que mostrar... Tem horas de experiência, horas de estudo, para você ser certificada e você ter essa
essa Então, gestão. acho que a primeira dica, né, Fernando, olha com quem você vai falar, para começar. Como Acho que a primeira tudo, coisa né? que você tem que fazer é olhar o currículo de quem você Sim, está perfeitamente. contratando. Como você vai procurar um médico, um advogado, qualquer profissão, você primeiro investiga quem é aquela pessoa, com quem, né? Quais são... Exatamente. E entender a história de vida de quem você vai entregar questões muito importantes, né? Perfeito, Por Fernando. exemplo, a história de vida de vocês, que eu queria saber um pouco. Você, Fabi, é administradora de empresas, vem do mundo corporativo, a Valéria é publicitária. Como é que vocês se encontraram nesse caminho? Acredito que a pandemia tenha envolvido muito nessas questões aí de redescoberta, né? Mas a história pessoal é uma boa pista para você Muito. escolher um Isso, profissional, né? Muito, muito boa A dica. Fabi começou com isso, né? Então, deixa ela começar contando, que aí depois eu conto a minha, que foi... Eu sou formada em administração de empresas e eu tive a minha vida inteira, a minha carreira no mundo corporativo, no mercado financeiro, inclusive. Trabalhei por mais de 20 anos no mercado e em áreas nada a ver com isso, mas tudo a ver, olha que interessante. Produto, planejamento de vendas e sempre com pessoas, né? Então, eu cheguei em níveis de gestão, onde eu tinha times e onde a maior alegria minha era trabalhar com pessoas e estar desenvolvendo essas pessoas. Você gostava de gente ali? Sempre gostei. Gostava de gente, gostava de estar com gente. Isso foi muito importante para o que eu estou fazendo hoje, Fernando. Porque o que aconteceu? Eu saí por livre e espontânea vontade, conscientemente, do mundo corporativo quando os meus filhos eram pequenos, menores, por uma questão totalmente pessoal que, para mim, eu queria me dedicar mais profundamente para eles. E o preço que eu estava pagando na época não era o que eu queria. Então, eu saí. E quando eu saí, depois de um ano sabático fazendo massagem, ginástica, né? Porque é tudo que eu não tinha tempo para fazer antes, eu fui atrás da minha nova carreira. E aí eu fui me certificar. Eu comecei com um curso enorme de 1 ano para realmente trabalhar com desenvolvimento de pessoas e que era aquilo que me dava prazer. Aquilo que fazia eu me sentir bem e feliz. E o que aconteceu nesse período? Eu trabalhei inicialmente sozinha e fui aprendendo, indo atrás de outras metodologias. E quando eu encontrei a metodologia que eu trabalho hoje, eu e Valéria, que é do Instituto Gallup, que é baseada nos talentos naturais das pessoas. O que aconteceu, Fernando? Eu estava ainda trabalhando sozinha e fiz um workshop. A Valéria participou desse workshop. E aí, ela se encontrou. E aí ela conta a parte dela e depois a gente conta para você o que aconteceu na pandemia. E então, eu estava aí nessa busca. Eu, na verdade, trabalhei pouquíssimo tempo no mundo corporativo. Depois, logo, eu fui empreender. Eu fui empreendedora, tive uma empresa durante muitos anos. Eu também parei uma época porque eu queria me dedicar ao crescimento do meu filho. Foi uma escolha totalmente consciente, que eu queria mesmo passar por aquele período de ser mãe em período integral e tal. E tive essa oportunidade, porque nem todas as mulheres conseguem fazer isso. E eu fiz e fui muito feliz nesse período. Depois eu tinha um plano de que, assim que eu visse que o Pedro estava andando aí com as próprias pernas, eu ia, sei lá, eu falei, acho que eu vou abrir um negócio, porque como eu sempre fui empreendedora, eu vou continuar nesse caminho. Só que foi bem numa época que estava aquela recessão bem forte no Brasil, e aí eu fui super aconselhada, não abre nada agora, porque você vai acabar perdendo dinheiro. E aí eu me vi assim numa sinuca, tipo, o que eu vou fazer agora da minha vida? E eu comecei essa busca, que eu queria fazer alguma coisa que tivesse sentido, que fizesse sentido na vida das pessoas e que fizesse sentido na minha vida também. E aí a Fabi, passando por esse processo, ela juntou as amigas, porque ela precisava, na certificação, fazer com algumas pessoas. E ela fez com a gente. E ela começou o workshop perguntando, vocês já pensaram o que vocês vão fazer com o resto da vida de vocês? Vocês têm 50 anos, a gente estava todas ali fazendo 50 anos, e pensem que vocês têm aí mais 30 anos produtivos, 40 anos produtivos. O que vocês vão fazer com esse tempo todo de vocês? E aí, aquele workshop mexeu de uma forma comigo, porque, assim, quando eu vi o resultado do assessment que a gente faz, do teste, que eu vi ali os meus 5 talentos naturais, sabe quando você olha para aquilo e fala assim, nossa, mas eu nem sabia que isso era meu talento. Eu nem sabia que isso daí era uma coisa que eu podia usar produtivamente, que era uma coisa que eu podia investir, na verdade, numa carreira com isso. Olha lá, gente, dica para quem acha que não tem talento.
Todo Pelo menos mundo tem talento. 5 talentos você tem. Tem São que todos. achar. Não quer Porque dizer que é um grande talento. se não achar- Tem talentos que são bons, tem outros que não são tão Não, bons. todos- Mas é bom ter Todos talento. são bons. Todos os talentos são bons, não tem Eles- talento bom nem ruim. Não tem talento bom nem ruim. Você tem as suas características e você pode usar aquilo produtivamente. E aí aquilo me interessou de uma forma que eu comecei a estudar e não sei o quê. E aí eu comecei a ficar tão apaixonada que a Fabi falou, vamos fazer alguma coisa juntos. Tem uma amiga que está também nessa querendo... Saindo do mundo Saindo do mundo corporativo, que é a terceira corporativo. E ela ainda, acho que ainda demorava um ano, né, para isso acontecer. E aí nós duas começamos a fazer algumas coisas juntas. Depois a Aline saiu do mundo corporativo, a Aline Coropos está com a gente agora. E nós três nos juntamos em 2000 e... No meio da Isso da foi o pandemia. Spark da Spark. Foi Sim, o Spark da exatamente. Spark. Foi isso mesmo. Esse Agora- assessment, esse que a gente trabalha, essa metodologia, foi o Spark das, Agora, das três. me permita só um parêntese. Quando você faz essa pergunta, que eu acho fantástica, aliás, as perguntas são mais importantes que as respostas, né? Uma Sim. pergunta retórica que não tem exatamente uma resposta Sim. clara, mas me dá, desculpa, um pouquinho de desespero de responder isso. Eu tenho 55 anos. Se você me Dá pergunta uma borboleta o que na barriga, você não dá, não? vai fazer, meu Deus, eu não sei. Eu não sei e fico com receio de pensar, porque são vários caminhos, são várias possibilidades. Como é que Mas você você pensa que, responde? para mim, naquele momento, eu estava sem uma profissão. Então, para mim, bateu fundo, porque, assim, era uma coisa que eu estava à procura de uma coisa bacana para fazer, que fizesse sentido. Então, assim, pode ser que para as outras que estavam lá, Não, mas você vê, até Doc Atuí, um médico consagrado que poderia responder com tranquilidade. O que você vai fazer nos próximos 50 anos? Eu vou trabalhar, eu sou médico. Ele é um cara que E é isso mesmo? que percorre a floresta amazônica. Eu vou continuar sendo médico, mas eu não sou um médico muito convencional, né? Não Tanto é. que eu fui parar na Rede Globo com você lá. Bandeira, mas você é um, É, você é um comunicador expedicionário, e tal, Doc. Você é um expedicionário. Expedicionário, Um dia a gente vai operário falar. nato, tem muita coisa Mas eu acho que diferente. muita coisa. Eu Mas acho que- se ele ficou com borboletas no estômago, imagina eu. Que tô assim pensando, meu Deus, como é que é? Como é que vai ser? Eu acredito que vocês estejam preparadas para diferentes tipos de reação. Claro. Sim. Mas essa pergunta Sim. é uma pergunta muito legítima nessa fase da nossa vida. Né? Se você for pensar, e Fernando, acho que você aí, você aí conhece algumas, talvez, teorias de desenvolvimento de pessoas, né? Ou estudos sobre o ser humano, né? Sobre o homem. Tem tantas linhas que falam da curva da felicidade, ou a linha antroposófica dos setênios. Quando a pessoa está chegando nessa idade, dos 50 anos, que agora, vamos dizer que é a metade da nossa vida, né? Porque quem quiser chegar lá em 100, etc. Eu acho que nós estamos numa fase muito importante, onde algumas pessoas olham para trás e falam assim, nossa, estou muito feliz com o que eu fiz até hoje. Eu tive meus méritos, eu fui reconhecido. Beleza, então agora talvez eu possa olhar para outras coisas. Tem gente que vai fazer... Eu vou fazer essa pergunta e vou olhar para trás e falar assim, nossa, até agora eu não fiz o que eu mais queria fazer na vida. Será que eu ainda tenho tempo? Ainda tenho tempo para isso? Então, realmente, você vai encontrar pessoas de todos os tipos e nas mais diversas fases de vida. Tem gente que procura a gente porque ele está no dilema do seguinte, eu não fui reconhecido até agora, né? Esse é um caso real, não fui reconhecido até agora. Será que eu continuo onde eu tô? Ou eu devia procurar outro lugar? Mas onde eu tô, apesar de tudo, eu gosto do que eu faço. As pessoas já me conhecem. Então, assim, tem aquele... Eu tiro meu sustento. Exatamente, eu tiro Né? meu Porque sustento. esse é um parâmetro importantíssimo. Se Exatamente. você tiver 50 anos de idade, se você não tiver uma fonte de renda, você faz o quê? Perfeito. E aí o que acontece? Quando você trabalha, você tem esse autoconhecimento, começa a trabalhar com essa pessoa, o que aconteceu com essa pessoa especificamente que eu estou falando, esse profissional? Ele ressignificou a vida dele dentro da corporação onde ele está. Porque ele entendeu que ele não estava usando todos os talentos dele ainda em prol daquilo que ele queria. Então, ele colocou novas metas e objetivos para ele. Ele entendeu que aquele lugar ainda tinha potencial para ele, porque ele mesmo não tinha usado todo o potencial E dele. certamente, talvez ele estivesse se espelhando em outras pessoas e não olhando Perfeito. para as possibilidades dele, né? Perfeito. A gente E fala muito bem disso. isso que a gente fala, porque assim, na verdade, às vezes a pessoa tá pegando um outro como molde e aquele ali, ele acha que para alcançar aquele sucesso, ele tem que seguir aqueles mesmos passos daquela pessoa. E o que a gente fala para as pessoas, o que a gente
gosta de Acredita. falar, acredita, é que, na verdade, cada um consegue chegar onde quer, na verdade, sendo do seu jeito. Que ele é. O que ele é. A internet provoca muito isso. A gente quer comparar o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. Eu não posso comparar minha vida com a do Justin Bieber, que tem uma piscina de 50 metros que muda de cor. Sim, né? Perfeitamente. Muda de cor? Muda de cor, Ah, eu vira quero. verde, vira rosa, vira azul. Vocês Não dá sabiam? pra ser o Justin Bieber. Mas Não tem ó, jeito. Exatamente. Só para não ficar mal entendido. A gente falou de coach, mas o que vocês fazem não é coach. Coach é uma ferramenta. Como é que é isso? Isso, o coach é uma ferramenta maravilhosa para desenvolvimento de pessoas, né? A gente trabalha com desenvolvimento. Então, evidentemente que o coaching faz parte, porque a gente utiliza as premissas, então, as perguntas poderosas, a gente tem que ter uma escutativa muito forte, a gente não direciona, quem toma a decisão é o próprio cliente. Mas a gente trabalha aspectos corporativos nesse desenvolvimento de pessoas. Então, por exemplo, desenvolvimento de lideranças. Então, a gente pode pegar 5 pessoas com 50 a mais e trabalhar o relacionamento, a influência, como que ela está, como é o pensamento estratégico do líder. Então, a gente também trabalha essas coisas. Por isso que é mais amplo do que o coaching. A gente acaba também usando trabalha mentoria, Pode né? trabalhar a mentoria, Sim. que é mais outro... Que é individualizado, é personalizado. Você fala sobre a sua experiência Sim. na mentoria, né? Você conta para essa pessoa qual que é a sua experiência e a pessoa usa essa experiência para fazer Agora, o caminho dela, né? Vocês acham que as mudanças que a gente está vivendo, tanto pelo boom tecnológico, pela mudança de comportamento das pessoas, tanto quanto pela pandemia, que mudou muito o comportamento, ocasionou desconforto nas pessoas? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que nessa época agora, na época desde 2020, né, da pandemia, acho que muita gente, essa história de todo mundo ficar em casa, ter que parar, muitas pessoas tiveram que ficar, né, muito tempo dentro de casa, acho que a pessoa parou. Perderam perspectivas, Perderam né? perspectiva, Perderam e eu acho que emprego, também perderam ficaram mais pessoas queridas. introspectivas, né? E além disso, Mudou de o jeito do reflexão, time. Eu né? acho que o time E além mudou disso, também, né? eu acho que acabou produzindo uma coisa muito grave e importante que a gente tem que ficar de olho hoje em dia, que é ficar de olho no bem-estar, que pode parecer, nossa, né, que coisa mais. Mas olha só, as pessoas passaram a ter uma visão de que trabalhar muitas horas, virar à noite, não ter mais... era estar sendo produtivo. Então, a gente está chamando isso de produtividade tóxica. Né? Então, a pessoa não se dá mais o direito. E começou por quê? Na pandemia, estava com medo de perder emprego. Vou trabalhar feito um louco para mostrar que mesmo em casa eu estou trabalhando. Então, pode começar daí. Né? E tem uma palavra que entra nesse bojo aí de questões complicadas, que é a resiliência. Sim. Você tem que ter resiliência para atender o e-mail às 10 da noite de sexta-feira, reunião ao sábado. Isso é resiliência. Isso é produtividade tóxica. Total. Exatamente. Total. E o que acontece quando você trabalha o autoconhecimento? Você sabe, você olha para dentro e fala assim, o que está me motivando? O que realmente me motiva? O que me deixa feliz? E será que essa produtividade toda está adiantando para um médio e longo prazo? Para começo de conversa, né? Será que é isso que eu quero para minha vida? Quanto que eu vou aguentar fazer né? isso? Essas são as perguntas poderosas que você falou? Mais ou menos são assim. Eu estou morrendo de medo dessas perguntas poderosas. Quantas a gente pode entregar para o nosso internauta, para a nossa internauta acompanhando aqui o nosso podcast? Quantas perguntas você vai presentear a nossa audiência? Essas Eu perguntas acho que a mais poderosas. doída ela já falou, né? O que você vai fazer Será? com Mas acho o que saque por essas diante? perguntas poderosas, elas têm a intenção, assim, de provocar ação na pessoa, de provocar reflexão, Mas de mudar tipo o ponto essa. de vista. Então, às vezes, a pessoa está, assim, muito fixada num jeito de fazer as coisas e você faz uma pergunta para provocar. E se você fizesse de um outro jeito? Como é que seria? Porque, na verdade, a ação está na mão da pessoa, né? A mudança, a solução está na mão da pessoa. A gente provoca para a pessoa ter a solução porque ela está pensando. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, elas têm inseguranças e medos de darem o próximo passo. Eu gosto de uma pergunta, que não sei se é tão poderosa assim, mas eu gosto muito, e ela fala assim, o que de pior pode acontecer para você se você der esse passo?
E a pessoa, quando cai na real, fala assim, meu, o que pior pode acontecer? De repente eu recebi um não, que eu já tenho até Às tenho. vezes é uma bobagem. Então, a né? pergunta poderosa, na verdade, Fernando, não é que existem várias perguntas poderosas que ficam na minha gavetinha. É o momento que aí a expertise do coach de estar presente naquela situação, Escutando, né? escutando e jogando a provocação, que é basicamente isso, né? A provocação é o que vai quase fazer a que uma reflexão. terapia voltada para a carreira e para a vida. Diferente de Porque terapia. a terapia também se faz isso. Você provoca a Você reflexão, provoca a óbvio, reflexão. óbvio. Claro. Diferente da terapia, é que o coach, ele tem que, um coach idôneo e tal, ele tem que ter um prazo determinado. Você falou em um objetivo palpável, né? E palpável. O objetivo tem que ser mensurável, ele tem que ser algo que possa acontecer em determinado prazo. Então, você negocia esse prazo com o seu cliente, né? E outra coisa, o coach sério, se você chega para já chegou várias pessoas para mim e para Valéria, pessoas com dilemas que você fala, isso não é meu. Isso você tem que tratar com um na psiquiatra. terapia. Ou você tem que ir para uma terapia de um psicólogo, porque nós aqui podemos tratar sobre um objetivo específico de carreira, uma transformação que você quer, mas não dá para eu entender o porquê que você está sentindo essa ansiedade, da onde vem essa ansiedade. A gente ansiedade pode tem que tratar. Vocês ser encontram esse tratada com o limite. médico. Tem Vocês que sabem ter, até, tem que ter esse tem que limite. definir Tem que ter essa... esse limite. Tem que ter esse limite. Esse Assim, a gente já limiar de- recusou limiar. Isso é interessante. Muito Isso é bem importante. interessante, por conta bem disso. importante. Não é com a gente. Tá, Vou tá. te Né? dar um exemplo bem prático. Tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, a ansiedade está acabando comigo no trabalho. Então, vamos ver, o que o coach faz? Ele não vai tratar a ansiedade, você vai tratar com um psiquiatra, você vai no Psicólogo, médico, um neurologista. psicólogo, um neurologista. Nós vamos tratar o seu trabalho. O que a gente vai fazer com ele agora? Tá, você está se sentindo assim nessa situação? Que ferramentas você tem para dar a volta? Porque eu estou me sentindo assim, mas eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu tenho aqueles e outros objetivos. Eu não posso deixar minha equipe. Eu tenho que liderar. O que a gente faz com isso? Tô Acho com que a medo de perder diferença- emprego. Tô com medo de perder emprego. A diferença bem, assim, prática é que a gente tem sempre o olho no futuro. É daqui para frente. E, geralmente, quando a pessoa vai tratar a terapia, tem um olho pro passado, né? De o que aconteceu lá atrás. O que causou isso? O que causou isso. Então, aí entra o psiquiatra, o psicólogo, para tratar isso de passou para trás. A gente está com o olho no futuro. Vamos ver daqui para frente o que você vai fazer com esse objetivo. Tem uma coisa muito legal que eu queria falar que a Lore e passou. Você sabe que a gente faz o assessment, a gente se baseia nesse assessment da Gallup, que é uma instituição super renomada, né? Data Analytics, aquela mesma que faz todos os tipos de pesquisa que a gente conhece. E eles fizeram um estudo que durou 3 décadas, e da onde eles estudaram qual era a razão do sucesso das pessoas. Porque o presidente da Gallup, na época, chamava-se Don Clifton, ele era um psicólogo e ele era incomodado com a psicologia que só queria ver o lado ruim, a doença. Então, ele falou, eu quero descobrir qual é o segredo dos profissionais de sucesso. Ele conduziu essa pesquisa durante 30 anos em diversos países, com milhões de entrevistas. E ele descobriu uma coisa super simples. Todo mundo que era bem-sucedido dizia para ele o seguinte, olha, todos os dias eu gasto muita energia minha fazendo aquilo que eu já faço bem para ficar ainda melhor. Fazendo aquilo que eu gosto e que eu faço bem e que isso vai ficando cada vez melhor. E aí eles identificaram que quando a pessoa utiliza o talento natural dela, todos os dias, fazendo algo que ela gosta, ela vai ficando o quê? Melhor, mais competente. Vai entregando mais performance, vai tendo mais performance, vai sendo mais feliz, vai sendo mais engajada no trabalho. E eles, nesta mesma pesquisa, categorizaram as características humanas em 34 grandes talentos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse teste que a gente faz, você pode saber os seus 34, mas a gente indica, inclusive, que você saiba os seus 5 primeiros. E a possibilidade de você encontrar uma pessoa com os mesmos 5 talentos que você, na mesma ordem, é uma em 33 milhões. Isso é uma matemática, porque é uma combinação, porque a ordem importa. Mas isso faz com que você entenda a beleza da diversidade das pessoas. Não estou falando de diversidade dessa moda que a gente está falando agora, que tudo bem, mas eu estou falando de diversidade, você nasceu assim, diferente. Existe 1 em 33 milhões de pessoas iguais a você. E não só isso, de você começar a enxergar que o outro é diferente de você, não está enxergando a mesma coisa que você está enxergando, e tudo bem.
Porque, assim, eu enxergo com a minha lente ali dos meus 5 talentos, a Fabi com as dela e vocês dois com as de vocês. E isso é muito interessante também, porque, para mim, porque, assim, é tão natural isso pra gente que a gente não acha que é talento, para começar o assunto. E você acha que o do lado, tipo assim, eu faço isso tão fácil, por que a Fabiana não faz? Por que ele não está entendendo? que ele não o tá meu liderado entendendo? não está entendendo o que eu estou falando? E, assim, eu vi isso super em casa, porque, assim, eu fiz meu marido e meu filho fazerem. Eu adorei. Um dos talentos dela é mandar. Tá vendo? Total controladora, né? Eu fiz do meu marido e meu filho fazer só o Falei, eu jeito que quero ela falou. saber. Gente, e aí eles fizeram, e a gente fez os 34, claro. E aí, para vocês terem uma ideia, os meus últimos talentos São os primeiros. do meu filho. E assim, fez total sentido, assim. O Pedro é um cara que gosta de discutir, de ir a fundo, de não sei o quê. Eu já evito discussão, já não gosto. E a gente tinha alguns atritos, inclusive, por conta disso. Então, assim, o bacana é você começar a perceber essas nuances de cada pessoa. Experimenta fazer né? marido e mulher pra você ver que legal. Nossa, é demais, gente. Acho melhor não fazer. Não, gente, é super. E quando a gente fala do mundo corporativo, veja que super interessante Exatamente, trabalhar como com as pessoas equipes. se completam. Então né? você tem... E hoje, quando a gente fala de liderança, a gente fala daquele líder que não é o super-herói, que sabe tudo, que tem todas as respostas. É um cara vulnerável, que tem que estar no palco com todo mundo. Então, ele sabe que ele é muito bom em algumas coisas e que ele tem gente no time dele que lhe completa. Ele sabe que ele precisa dos pares. E ele sabe até que o gestor dele acima dele também é diferente dele, que eles podem se complementar. Exatamente. É. Eu acho interessante fazer isso com a companheira, né? Os casais, porque é um jeito de se conhecer melhor, né? Um processo de autoconhecimento. Você começa a ver como a gente se completa, né? Então, meu marido, por exemplo, tem vários talentos analíticos que eu não tenho. Então, assim, tem muita coisa que a gente começa a ver que, nossa, por isso que dá super certo, né? Eu tenho lá os meus agora, de relacionamento, deles são mais analíticos. Acontece de, às vezes, a pessoa faz o teste e vê que nenhum desses talentos está sendo usado na profissão que ela exerce? Nossa, Agora, a gente uns tem um exemplo exemplos muito ótimos. legal, mas que não é que ela não esteja usando, é que ela não está percebendo. Então, uma das coisas muito importantes do processo de desenvolvimento é a conscientização. Primeiro, a conscientização de quem você é, das suas capacidades. E depois, a intencionalidade, que é você agir, que é o que a Valéria está falando. O que eu faço com isso? A gente teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que ela trabalha numa área totalmente analítica. Ela é formada, a formação dela é totalmente analítica. Quando ela fez o teste, foram 5 talentos de relacionamento. Empatia, positivo, tudo de relacionamento. Ela falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu escolhi a profissão errada, eu estou trabalhando com o negócio errado. Quando ela passou a refletir, olhar o que ela já fez, aonde ela está, ela descobriu que ela é a pessoa que é a cola da equipe. Que ela é a pessoa que faz todo mundo se relacionar melhor. Que é esse o grande papel dela naquele time. Ela é analítica também, ela trabalha lá da analítica, trabalha. Mas ela tem o diferencial dela, são os talentos dela. E aí ela falou, nossa, eu amei descobrir que isso é meu e que eu estou fazendo essa diferença. Ela continua trabalhando lá. Ela é uma profissional de analítica. sucesso, não é que ela super está infeliz. Pergunta. Os talentos mudam? Se eu fizer um moleque, depois 30 anos Muito depois... boa pergunta. O cara vai se adaptando à vida? Principalmente, tem algumas coisas que a Gallup fala. Então, por exemplo, assim, o garoto, a pessoa fez com 18 anos. Então, fez jovem. Daqui a alguns anos, sei lá... Aos 50 é bom ela repetir. É bom repetir, porque vai mudar. Vai mudar alguma coisa. Se a pessoa fez... Às vezes a pessoa fez, sei lá, em inglês. E aí agora, já há alguns anos, já tem em português. Então, é bom você fazer na sua língua nativa para ter, né? Tem perdas, Mas, teoricamente, tem Fábio, algumas perdas. não muda radical. Então, é assim. Eu sei os meus 34. Pode ser que daqui a algum tempo eu faça e os meus 10 primeiros mudem de lugar. Então, o 6º virou o 5º, sabe? O 5º foi lá para o 7º, o 7º Muda foi para 2, 3, Mas né? o meu último não vai virar, porque o teste, ele capta o que você faz de natural.
Tanto é que para você responder as perguntas, você só tem 20 segundos. Você não pode pensar. Você não tem como racionalizar. Você entendeu? E A nem dar uma pergunta- driblada no teste. Exatamente. A gente fez trabalhos com meninos de startups. Super analytics e tal. E eles falavam assim, olha, esse teste é bom, viu? Porque eu tentei quebrar aqui o algoritmo E não deu consegui. certo, não. Porque o teste deu que sou eu mesmo. Então, foi Porque super tem interessante. alguns que a pessoa não tem tempo para fazer. Então, se a pessoa quiser dar uma enviesada, tipo assim, deixa eu mostrar pro Eu meu já sei o chefe que eu que vai tenho dar, mais coisa né? na Sim, lista. Nesse sim, caso, não. sim. Nesse caso, você não tem como. Mas dar aí o driblada. fato dele roubar também aparece, porque ele roubou, então mostra que Poxa, um ele dos roubou pra ele talentos mesmo, do cara, exatamente, um dos né? talentos O cara do cara é é- roubar. é roubar. dele mesmo, entendeu? Tem, Exatamente. tem uma pergunta que a minha cunhada Badinha me apresentou, que eu gosto muito e uso na minha vida prática, que ela fizeram essa pergunta no MBA que ela fez nos Estados Unidos. Se você não tivesse que se preocupar nem com sua reputação, nem com dinheiro para o resto da vida, o que você faria? Aham. É uma pergunta Ótima. retórica, ótima, mas tem uma segunda etapa que eu acabo incluindo nela. Tem algum ponto de contato com a sua resposta, com o que você faz hoje? Olha aí. Perguntas poderosas. Perguntas Poderosa. A poderosíssimas, pessoa né? fala, não. Então, o que você está Que você tá fazendo para fazendo? encontrar essas duas pontas, né? Agora, É. Fernando, tem uma coisa muito importante. Às vezes a gente está procurando respostas gigantescas para as nossas vidas, né? E aí você fala, ferrou. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque é muito grande. E é verdade, a gente tem que fazer um pouco diferente. Então, a gente tem uma história muito legal que é verdadeira da nossa sócia que não está aqui, então eu vou falar por ela. E a gente dá esse exemplo que é o seguinte. Ela, em determinado momento, no mundo corporativo, você só vive em reunião, né? E a coisa que ela mais gostava de fazer era estar com a equipe dela, estar com pessoas, tanto é que ela fazendo o mesmo trabalho que a gente. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, ela percebeu que ela ficava o dia inteiro em reunião, não falava com ninguém, e ela ia embora, acabada, estressada, desmotivada. Falou, eu tenho que dar um jeito nisso. Ela sentava num determinado lugar e o banheiro, era só ela sair, dar 2 passos e entrar no banheiro. O que ela fez? Quando ela ia pro banheiro, ela dava a volta pelo contrário. Aí ela ia falando com todo mundo, oi, como é que você tá? E o projeto, como é que anda? Sua mãe melhorou e tal, não sei o quê. Aí ela fazia xixi no banheiro do outro lado do corredor. Quando ela acabava, ela voltava pelo outro lado. E aí ela fazia a mesma coisa. Como é que você tá? Ela descobriu que o que ela mais gostava de fazer, que o momento feliz dela da vida era o momento do xixi. Então, a gente diz o seguinte, você tem que procurar o seu momento xixi. Momento xixi. Alguma coisinha durante o dia, pelo menos. É claro que a gente não vai passar o dia inteiro só fazendo coisa que a gente ama e que a gente gosta de fazer. E vou te falar mais, o mundo hoje anda tão conectado que esse momento xixi, ele pode ser expandido para um momento de pensamento mais introspectivo. Também. No banho. Você reparou que Mas no é banho porque é o você único lugar que você provavelmente- não pode usar o celular, pelo menos ainda não verdade. tem um celular à prova de sabonete, É verdade. espuma. É verdade. Ali você tem que se conectar. Outro dia eu vi uma dica ótima, tome banho com a luz apagada. Entenda ali o que está acontecendo. Isso não é o banho, isso é um momento É o seu. momento de Depois você acende a reflexão. luz e vai, mas fique. E aí, Tome banho com a luz apagada. Fernando, quando você está no seu momento, banho, luz apagada, etc., que talvez você consiga entender o que está te fazendo bem no dia. Por que o meu dia hoje foi tão legal? Aí você para no banho para pensar, olha, eu acho que o meu dia hoje foi tão legal porque hoje eu pude resolver problemas. Aquele problema que estava me incomodando, que estava incomodando todo mundo, eu consegui resolver. Quem sabe você não tem um talento que chama-se restauração. Não, e tem outro também. Tem outra coisa que pode acontecer. Você Tem sabe os 34 de cor? Sei, os meus de cor, Sim. a minha ordem não. Quantos tem? Não, Quantos Tem tá- 34. 34. Tem Mas eu sei 34. o meu primeiro e meu último. Não, mas a ordem, A ordem todo importa. mundo tem os 34 Todo e uma mundo tem ordem. os 34. Todo mundo? Você vai ver que a gente já tem 34. Na verdade, os Todo 34 mundo mesmo? Os 34 são os talentos, são as características humanas. Não, olha, eu todas conheço as você. pessoas que eu tenho 34 certeza que temos. 34 não tem, não. Pode Mas ter é ali, que chega no que os 16. últimos- é isso, máximo pode ser bem. 34 a turma. Não, aí- Agora, outra coisa super interessante. Aí tem uma hora, a partir do 16, deixa de ser talento e vira defeito. Defeito. Tem os defeitos para dar 34. Mas sabe o que eu ia falar dessa história que a gente estava falando que cada um pode ser que ele tenha um talento que goste de resolver problemas, mas também pode ser que ele tenha um talento que, na verdade, goste de um momento realmente de introspecção, de ficar quieto. Tem pessoas que gostam, como a Aline, de encontrar gente, de passear, e tem pessoas que precisam, ao longo do dia,
um momento de introspecção, de ficar quieto pensando. Verdade. Tem um Então, talento esse vai ser a motivação dessa pessoa, vai ser a alavanca dela de motivação. Foi o momento que ela parou, sei lá, no chuveiro e ficou lá quieta com seus pensamentos, colocando tudo em ordem, porque também é uma motivação para Espera aí, essa meninas, pessoa. vamos lá. As perguntas poderosas das meninas superpoderosas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho alguém que está assistindo a gente aqui que fala que, gente, eu quero saber mais sobre isso. Vocês atendem empresas? Vocês atendem o RH da empresa? Vocês atendem pessoas? Como é que funciona isso? Como que é se eu quiser fazer um teste desse? muito Na bem. verdade, eu confesso, eu já fiz. Não, vai falar os seus 34 talentos. Eu tô... Só que ela é tão patife que ela não leu o resultado Tá comigo na ainda. ponta da língua, Então, os eu nem sei se eu 34 tenho, talentos se eu tenho de talento. Doc Fábio Atuí. Todo mundo. Nós, Spark, trabalhamos com pessoa jurídica e com pessoa física. Então, você pode nos procurar para um trabalho específico de coaching, ou porque você está num dilema, ou você está precisando, está querendo transformar, ou até para um autoconhecimento mesmo, né? E você pode nos procurar, e a gente trabalha tanto pessoa física como pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a gente faz mais além do coach, porque a gente faz treinamentos de liderança, a gente faz team building, a gente faz... você pode nos procurar também para mentoria, por exemplo. Também é possível. É que a mentoria, talvez valha um parênteses aqui. A mentoria, o que é? Você pegar um profissional, alguém que tem a mesma carreira que você, etc., e que fez um caminho, e aí você troca com ele, o mentor... Aí sim, o mentor fala, olha, eu fiz assim. Então, no meu caso, eu estudei administração de empresas, depois eu fui estudar fora, eu fiz um mestrado, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso. Para eu ir para a área de vendas, eu tive que fazer tal coisa, para a área de produtos. Aí eu posso falar para uma pessoa que está no mesmo caminho que eu, dar o meu caminho para ela. Da sua da experiência minha pessoal. experiência para ela entender. E aí o mentor, ele pode ser, inclusive, uma pessoa dentro da própria organização que você trabalha e não precisa ser hierarquicamente ligado a você. Então, você trabalha na área de vendas, você quer um mentor da área de produto. Pode ser, entendeu? Agora, também pode ser um mentor do tipo, você admira muito uma pessoa do seu convívio pessoal e você acha que o caminho que ele fez na vida também vai te dar muita dica. Mas isso aí, Pode ser um desde que o mentor. mundo é mundo, aconteceu. Sim, Você sim. conversa com o tio, Sim, com o pai, exatamente. com um amigo, com uma Sim. pessoa que você respeita. Exatamente. E isso é uma coisa bem natural, vamos Sim. dizer assim, né? Sim. Agora, outra palavra também da moda, de procura, é o propósito. Eu acho que vocês devem ter muita convergência com essa busca que as pessoas chegam até vocês, né, que entregam até vocês essa... Isso. E isso é outra palavra que, às vezes, ela dá um pouco de medo. Se eu perguntar para você qual é o propósito da sua vida, você tem uma resposta de bate-pronto? Eu tenho, porque eu escrevi um livro sobre isso, mas eu também entendi que o propósito ele pode mudar. Pode. Quando eu escrevi era um, hoje já é outro. Pode mudar. E às vezes essa busca demora, né? Às vezes a pessoa fica tão fixada Porque nesse propósito não é pílula da felicidade. Né? Não é um caminho de felicidade. Pelo contrário, às vezes pode ser doloroso, né? Você Claro. ter um encontro com esse propósito. Claro, Né? e às vezes é doloroso justamente porque às vezes demora para você encontrar, né? Então, e às vezes nessa você dá a busca, volta para descobrir que ele está no seu bolso. às vezes é uma coisa simples, às vezes demora mais para encontrar. E a gente também trabalha com esse sentido. Eu queria, Doc, você, que é um expedicionário, você já foi quantas vezes lá para o Alto da Amazônia? Quantas expedições você fez? Umas 30. Mais de 30 expedições com... É que as pessoas não sabem o que é expedição, mas de 30 vezes eu fui operar e atender populações da floresta, populações indígenas em região de floresta. Eu acho que você responderia fácil. O Qual que é o meu seu propósito? Não, esse não é o meu propósito. Pois Esse é. é um dos meus Então. Outra propósitos. pergunta, Então. né? Que eu, O que você que eu, deve- como bom geminiano, tenho pelo menos uns 5 propósitos. Agora, assim, de bate-pronto. E o que você quer deixar para o mundo? Qual é o seu legado? Então, essa é uma coisa interessante. Qual é a Porque eu sua acho, quando você é muito jovem, você fala, porra, eu tenho que ganhar dinheiro para conseguir comer, para conseguir pegar o ônibus, para Sim. conseguir e tal. Depois você quer levar uma garota no cinema, comer uma pizza. Depois você quer ter um carrinho mais ou menos para poder ir para a praia. Depois você quer ter um carro mais bonitinho. Você vai querendo mais. E é natural que você vai conquistando coisas. É natural, nem todo mundo conquista tudo, mas dentro da sua perspectiva você vai conquistando coisas. Tem uma hora que
você conquistou as coisas, que você começa a querer conquistar aquilo que você vai ser lembrado. Perfeito, Ou aquilo que a isso sua aí. consciência Que é o seu espera legado. de você. O que você vai deixar de bom. O que você vai... Como que... Sabe? Qual é a marca que eu vou deixar nesse Sim. mundo? Sim. Então, acho que o propósito final é um pouco esse. É você saber quem é você. E que A tem gente- a ver com o Ikigai, que a gente estava O Ikigai. conversando É. antes do E que começar também esse bate-papo, não né? precisa ser só o final da linha. Né? E que tem a ver com o nosso papo aqui dos talentos, de você fazer o que gosta. Sim, sim. Não é? Você tem que encontrar isso no seu dia a dia. E esse olhar para dentro também me lembra muito a teoria do Kintsugi, que é a restauração japonesa de uma peça. Esse copo, por exemplo, aqui Perfeito. que eu estou mostrando, ele foi feito numa linha de montagem, numa fabricação absolutamente igual. Quando ele quebra, ele fica inútil, ele fica improdutivo. Mas o Kintsugi restaura com resina de ouro todas essas imperfeições que ficam à mostra e douradas. O copo fica único, assim como você disse Sim. da lista São de as suas talentos. marcas da vida que são te as marcas da formaram. vida que fazem com que ele seja que único. faz você lembrar dos acontecimentos. Quebrou né? sim. Quebrou, mas refez. Mas eu levantei. Doeu levantou. sim, mas está colado e isso com aí. ouro, né? Exatamente. Porque é pela fresta que entra a luz. Exatamente. É isso Olha aí. que lindo. Olha que legal. Exatamente. Pensando Leonardo um Cohen. pouquinho mais focado nas pessoas com mais de 50. Vamos. Porque eu acho que esse assunto ele bate diretamente na hora que aquele cara olha para trás e de repente fala e agora? Ou fala o que eu fiz até agora, ou para onde eu vou, ou ele está com medo de perder o emprego dele, porque muita gente Ou perde perdeu. emprego, Ou ou perdeu. Perdeu. ou ele perdeu. está chefiando um time que ele não consegue nem conversar com o time porque ele não tem a mesma Linguagem. não tem a mesma maneira de pensar, não tem a mesma roupa. Como que é essa insegurança dos 50 anos e como que a gente trabalha isso para que a pessoa consiga ser produtiva na hora que ela tem muita experiência e tem muito para dar? Sim, perfeito. Sim. Como que a gente trabalha isso? Como Eu acho vocês que- trabalham isso? Eu acho que uma das premissas importantíssimas, lógico que uma das grandes premissas é você, hoje em dia, você tem que ter a cabeça aberta. Né? Uma pessoa como da nossa idade de 50 anos, que tem que estar aberta ao novo e ao mundo que está aí mudando a todo momento. A velocidade é ridícula das coisas como elas mudam hoje. Isso não causa ansiedade? Porque você não... Aliás, o nosso podcast presta esse serviço. A gente vai tentar explicar como é que as coisas funcionam, inclusive tecnológicas. Mas me dá uma aflição imensa de poder entender o que é criptomoeda, como é que eu ponho um Perfeito. pendrive. Aliás, pendrive nem usa mais. Pendrive é E eu velho. nem... Já acabou e eu nem sei como é que usa. como é que usa. Imagina o que vem por aí. Eu Não, fico aflito com exatamente. A isso. gente tem que ter a cabeça aberta, até para Primeiro, aprender com Disquete ele, ainda né? usa? Não, É, imagina. não tá usando. Hoje, por exemplo... Imaginou eu o susto do cara que está com medo de perder emprego e chefia um time que é mais rápido que ele, que conversa entre eles mais rápido que ele não consegue nem acompanhar. Sim. E então, aí? ele tem que se conhecer para saber a contribuição dele para esse time, porque ele tem muito, para começo de conversa. Né? Então, o autoconhecimento é a condição primordial. E cada vez mais você sabe que essa é uma das grandes preocupações organizacionais do mundo, escrito nos relatórios do Fórum Econômico Mundial. Então, trabalhar soft skills e autoconhecimento é uma das grandes preocupações do mundo organizacional hoje. Então, começa por aí. Começa que esse profissional de 50 anos, existe uma grande procura, muita necessidade, tem gente que não está vendo isso ainda, é muito importante. Essa parte é muito importante. E a outra coisa que eu disse de estar aberto é porque é o seguinte... A gente tem que entender que, do mesmo jeito que a gente tem experiência para contribuir, a gente tem que ver o que o outro está trazendo para a gente, que vai alimentar também A gente e tem vai muito fazer a que nossa aprender. Ou vida. seja, né? o cara que Melhor. tiver duro achar que o jeito que ele faz é o certo, porque sempre deu certo, tá fadado ao fracasso. Sabe aquela história da gente falar É. assim, porque no meu tempo, o nosso tempo é agora. Não é, o nosso tempo não passou, o nosso tempo é agora. Então, a gente tem que estar aberto a escutar o que essas pessoas também têm para ensinar para a gente. É até uma né? questão de sobrevivência, como você Sim. mesmo disse. Hoje você está falando de pendrive, vamos combinar que essa palavra já é antiga, né? Bem, Eu Mas, ia por falar exemplo- disquete, mas eu mudei. Disquete, pior ainda. Mas, por exemplo, hoje no mundo corporativo, eu não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas tem o tal do modelo ágil, que veio das startups, da tecnologia e tudo. Então, você muda toda uma estrutura dentro das grandes corporações, onde o foco é
muito voltado ao cliente e à agilidade dos processos. Super legal isso, né? Porque realmente, antigamente eu fui produteira, eu criava produtos. Você às vezes criava produtos que quando você finalmente conseguia colocar no ar, ele já estava antiquado, porque o sistema demorava muito para trocar, aquela coisa louca. E hoje é tudo muito ágil. Só que nessas estruturas ágeis, a hierarquia mudou totalmente, as estruturas de como você... As pessoas mudaram As também, pessoas né? mudaram, mas o modo como você se relaciona com elas. Os seus liderados não estão mais embaixo de você recebendo ordens ou indo de acordo com o que você acha. Eles têm que ter autonomia, porque eles têm que ter agilidade para solucionar os problemas. E mesmo assim, você é o líder deles. E aí, como é que fica isso na cabeça? Uma E as pessoa pessoas- que passou não a é? vida inteira trabalhando de um modo, né? Tem que virar a chave e começar Imagina a o cara vai pensar de fazer uma outro. entrevista de emprego, chega um cara todo tatuado, com um alagador de orelha desse tamanho, Perfeito. Perfeito. com um diploma super bom, um cara moleque rápido, inteligente. Ele fala, e agora? Conversa entre essas duas É isso pessoas, aí. e aquele cara de 50 e muito, com um paletó, gravata, Mas quer e dizer, qual é a nossa tem um conversa? preconceito já de cara, na sim, imagem total. e na conversa. Mas né? É qual é aí a nossa- que a gente tem que começar a quebrar, porque às vezes essa pessoa que está chegando com muito para oferecer. Porque tem o preconceito na ida, mas tem o etarismo também. Que o moleque olha e fala assim, esse velho não tem nada para me Exatamente. ensinar. Tem dos dois Ele está lados. ultrapassado. Isso, você sabe que tem uma tendência muito forte hoje em dia nas corporações de fazer a mentoria reversa. O que é isso? É um novo mentorando o mais velho. Por causa dessa experiência que ele não tem. Mais ou menos o que meu filho tenta fazer comigo. Perfeitamente. O meu É. Perfeitamente, é isso aí. Ele é me isso dá aí. umas enquadradas. Inteligente Não, isso. Pai, não pode É. falar isso. Eu não E é nós, assim. como sempre pais e nós, mentorada. como mães, a gente está aberto a isso, né? E por que não nas corporações? Tá Claro, mais claro. ou menos. Você Tem falou hora que que- eu falo, fica quieto, moleque. É, a gente pode falar, né? Essa Com o filho prerrogativa pode a falar. gente só tem em casa, né? Mas você falou da agilidade. Eu, outro dia vi essa expressão, que a inteligência emocional substituída pela agilidade emocional, que é interessante para essa mobilidade toda que você capacidade de se adaptar. se adaptar. Se adaptar ali. Flexibilidade. Com rapidez. Flexibilidade. Exatamente. Isso é inerente à idade. Isso aí é um treino que a gente tem que fazer na vida, né? Verdade. Tem que Agora, fazer. qual é a beleza de você se conhecer e você saber aquilo que te move? Para que você possa se adaptar, mas utilizando a sua essência. Isso é maravilhoso. Você entendeu? Isso é maravilhoso. Eu tenho, por exemplo, um talento que chama-se ativação. Então, para mim, é por isso que eu sou ligada no 220. O seu amigo aí do seu lado também tem esse mesmo talento. É por isso que ele também tem iniciativas, milhões de iniciativas. Porque as pessoas que têm esse talento têm muitas iniciativas, tem muito o que dar, tem muita energia. Então, a gente, muitas vezes, por causa desse nosso talento, talvez seja mais fácil para a gente iniciar coisas do que para termina. outros. Do que continuar. Você inicia e Verdade, esmaga. tem Bom, gente que faz faz sentido. Aqui, ó, o Doc, eu conheço já tem uns 10 anos que a gente se conhece, Não sei, por aí. talvez mais. Talvez mais. O programa ficou no ar durante 8 anos, mas você é bom de cela, bom cavalheiro, né? Sou razoável. Entende disso. Já fizemos um curso de escrita criativa com o Carpinejar. Roteirista. Também um diretor, temos o Simplex TV, um roteirista de desenho animado. Olha, Faz olha japonês, O programa é toca sobre ela. violão. Não, mas eu tô dizendo Mas é isso, a para fazer um mesma- exemplo. Estamos falando isso. sobre talento. Sabe qual é o outro talento que ele tem que contribuir com isso? Ele tem um que chama-se estratégico. A pessoa que tem o talento estratégico é essa que vê Os talentos têm e esses caminhos nomes assim, pra tudo. não é tipo assim, sabe colorir, não é assim não. Tem nominho, é tipo bonitinho. assim, Nomes positivo. bonitinhos. Letra boa. Não tem, Não- não tem. É um talento também. Vai jogar tênis de mesa bem. Imagina, o cara podia Bom ser, de totó. O cara podia ser o melhor jogador de Bom de totó. futebol, ganhar um monte de dinheiro, mas não, ele nasceu o melhor jogador de badminton. Fala, porra. Eu nasci Mas- com o talento errado, cara. Ele tem o talento dele, cara. Em algum lugar esse talento vai ser utilizado. Mas Exatamente. eu usei badminton, mas tem talentos piores. Eu consigo falar o abecedário arrotando. Então, baita de um talento. É um baita de um talento que não serve pra Pra nada. fazer piada, Serve pra falar pros amigos. Agora, a Aristóteles tem uma frase boa também, já que nós estamos falando várias, que é o seguinte, propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. O que você Olha sabe que fazer? Eu sei dar bom dia. O mundo está precisando de gente que sabe dar bom dia? Exatamente. Yes. sim. Puxa,
pode ser um caminho para encontrar o propósito. O Pode. Ikigai fala disso, né? Porque Fala, você o que você vai faz entregar o que você pro mundo. gosta, É o que aquilo você perguntou, você faz né? O que bem, você vai entregar? faz bem, o que você vai entregar para o É mundo. honrar a sua existência, porque a gente veio à toa. Exatamente. À toa. Foi esse trabalho todo que deu, gente, para chegar até aqui. Não dá passar pra virar dos o mundo a 50. passeio, não dá pra virar o mundo a passeio. Não, Tem tanta uma- coisa boa pra E gente já que a fazer, gente tá falando né? do E a gente Ikigai, tem... a quarta perninha do Ikigai, ele diz o seguinte: se você juntar aquilo que você sabe fazer bem, que você ama, que o mundo precisa que você está entregando para o mundo e for reconhecido por isso, você achou o seu Ikigai, que é basicamente a sua razão de viver. Agora, o reconhecimento, gente, ele varia de pessoa para pessoa, 1 em 33 milhões. Tem gente que quer, todo mundo quer ser reconhecido com dinheiro, vai, todo mundo quer, mas estamos falando, tem gente que um tapinha nas costas vale. Tem gente que quer subir no palco e ganhar a estatueta do Oscar. Tem gente que prefere que seja uma coisa íntima. E até isso, gente, nós somos diferentes. A gente não pode achar que todo mundo quer a mesma coisa do mesmo jeito. E o Isso. bacana, quando a gente fala de líder, quando o líder sabe a respeito dos talentos de cada um dos seus colaboradores, ele consegue fazer essa individualização. Então, para esse, eu sei que o reconhecimento é assim. Para esse, eu sei que o reconhecimento é de outra forma. Então, ele É um bom consegue jeito de manipular as individualizar o pessoas, approach. É um bom jeito de Olha, você conseguir fazer. eu tenho uma amiga assim, ó, muito... aquele cara, bolha, bom. Maquiavélico, É, pra caramba. a doutora Paula Torres, que é uma hematologista lá do interior do Ceará, uma querida, faz um trabalho fantástico, conscientizando pessoas sobre linfonodos, né? E ela, muito espiritualizada, teve um encontro aqui em São Paulo com Sua Santidade Dalai Lama. E ela teve a oportunidade de falar com ele. Ela é professora na universidade, ela é médica, e ela conversou com ele, tinha algum momento para falar com ele, ela falou: professor, Sua Santidade, eu queria assim, melhorar um pouquinho, porque eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu dedico tanto a ajudar as pessoas, sou médica, professora, trabalho com pessoas que precisam disso. Ele olhou e falou assim: você é professora e médica? Tem algum paparazzi aqui atrás de você? Você é mais famosa que a Angelina Jolie, por exemplo? Você tem todos os dons da maior preciosidade do mundo, você tem abundância de ajudar as pessoas. Você ainda quer dinheiro? Ela ficou muito tocada e disse que se ela passasse a vida inteira Realmente, acho que eu não preciso, fazendo né? agradecimento ao Dalai Lama, mas não era isso assim que ele falou exatamente, não era o dinheiro, ela falou: você ainda quer mais. A famosa gratidão. Você tem que agradecer o que você tem. Olha onde você chegou. Olha onde você chegou. Eu simplifiquei aí em prol claro. de uma boa história, Claro. mas para explicar isso, que às vezes a gente quer outras coisas, né? E às vezes a gente desmerece, né? A gente, isso que a gente fica batendo nessa tecla de falar que o talento é tão natural que você nem acha que isso é talento, às vezes é um desmerecimento que você faz para você mesmo. Claro. Né? De achar assim, tipo, todo mundo sabe fazer isso. Mas quando você chega, você vê que, na verdade, quando você faz esse assessment, que você vê os seus 5 talentos, é como se fosse uma caixinha de ferramentas e que você tem ali várias possibilidades para mexer com aquilo e que você pode ser diferente das pessoas que estão ao seu lado e seguir o seu caminho. Então, é uma coisa A gente bem bacana. gosta de falar, de novo, eu já falei isso, mas consciência e intencionalidade é que fazem toda a diferença. Para você que você agir, faz pra com você essas se ferramentas, transformar. Consciência e intencionalidade vão fazer toda a diferença. Sim. Poxa vida. E sabe uma outra coisa muito bacana que acontece quando a gente se descobre aí? Que a gente começa a ver também que, às vezes, a gente exagera no uso dos talentos da gente. Porque a gente sempre fala que talento, às vezes essa palavra é muito linda e a gente acha que é tudo maravilhoso, né? Ai, pessoa talentosa. Mas, às vezes, a gente pega um talento nosso e exagera no uso daquele talento e a gente irrita as pessoas que estão do lado com esse talento da gente. Às vezes Sim. a gente Às percebe, vezes a às vezes gente- não. Tipo a pessoa que quer tocar violão em toda a festinha. Esse pessoal irrita, né? Aí aparece um que tem virtuose vocal, quer cantar. Fica mandando todo mundo fazer silêncio. isso, Faz tipo silêncio que eu isso, quero. tipo Faz silêncio isso. que eu quero cantar. Gente, por favor, posso cantar? Vocês estão pensando... Perfeito, Perfeito, é isso aí. Perfeito. Mas é isso. E aí a gente começa a se tocar que, às vezes, a gente precisa se regular. Ei, baixa a bola. Baixa a bola. Sabe esse feedback que você está dando? Então é isso. No mundo corporativo ou na nossa vida, muitas vezes a gente recebe feedback e a gente fala assim, nossa, da onde veio isso?
Porque, às vezes, você está agindo tão naturalmente, mas está tão exagerado, que você passa uma percepção errônea para a pessoa. Né? Então, por exemplo, tem um talento que chama-se carisma. Carisma são pessoas que quebram gelo muito facilmente, que não se importam de conhecer pessoas novas e de colocar elas para dentro, e tem essa facilidade natural. Acontece que essa pessoa conversa com poste. Talvez você tenha isso, Fernanda. Essa pessoa conversa com poste, né? Não, ele não conversa com ele conversa e o poste responde. Ele Talvez, faz o poste. que é mais legal É aí. verdade. Talvez ele tenha carisma. E aí, eu não sei se você já teve esse feedback ou não, mas eu já ouvi de muitas pessoas que têm carisma exagerado, que falam assim, já me acharam falsa. Escuta, você fala com todo mundo, você é amigo de todo mundo? Impossível ser amigo não de dá pra todo ser amigo mundo. de todo mundo. Tá esquisito. Tá esquisito. Não, Também mas fala não, assim, não, fica caladinho, por favor. Comunicação Comunicação no exagero. Tipo, fala demais, né? Então, a gente tem que olhar, de novo, a gente tem que ter consciência, olhar pra gente, pra dentro da gente. E quando a gente tem essa idade, Fábio, a gente tá aberto a isso. Por quê? Porque é aquilo que você falou. Até então, você tá vivendo a vida, se educando, procurando um emprego, criando filho e outras coisas. Quando você tá nos 50 a mais, você tá voltando a olhar pra si. Eu acho que a Pro gente seu pode transformar o restante da nossa vida Em algo fantástico. Em algo fantástico. Exatamente. Em algo Porque, fantástico. sabe, nós já passamos, já fizemos as merdas que a gente podia fazer quando tinha 18 anos. E outra já, coisa, já deu certo. A gente pode Já ser deu mais certo. sincero e Já deu honesto com a certo. gente mesmo. A gente né? já valorizou tudo que a gente fez. Exatamente. A gente já sabe É. aquilo que a gente é bom. E quando você faz O que a negócio gente desse, gosta você- e o que a gente não gosta, Já casou, já né? A gente separou. vai ser É. Já honesto casou, já com tudo separou. isso. Já casou de novo. E para as mulheres, um recado muito especial para esse momento que a menopausa entrega essa consciência. Perfeito. Né? Entrega de um jeito... entrega várias consciências. Claro, mas pode ser um portal. Já falamos isso aqui com a Maria Cândida, no episódio também aqui do nosso podcast. sim. Poxa, o corpo está mudando, os hormônios estão mudando, você precisa entender isso e tirar proveito disso. Sim, sim. Né? A gente tem um grupo de amigas há 40 anos. Amicíssimas irmãs, a Valéria é uma delas, e a gente tem mais 6, pra você ter uma ideia do tamanho do negócio, mais 5, são 7 amigas. E a gente, durante a pandemia, a gente se ajudou muito, esse grupo de mulheres. Então, assim, a menopausa é um assunto que a mulher... Recorrente, né? Recorrente, e uma ajuda a outra. Uma coisa que ajuda muito a gente se ajuda umas às outras, por exemplo, que a gente está falando também, que ajudou na pandemia, foi a gratidão. Pode parecer bobeira. A gente criou um grupo... Nós fizemos um grupo. Onde todos os dias nós agradecíamos 10 itens do nosso dia. Todos os dias. Jesus, por ia- 90 2 dias. Por tinha acabado exemplo- minha Todos gratidão. os dias. Por exemplo, hoje eu agradeço que o meu pai não se sentiu mal com o novo remédio que ele está tomando. Ou, uma coisa Coisas bem outra. básicas, Hoje eu assim. agradeço que na pandemia eu pude almoçar com meu marido e os meus 2 filhos, porque normalmente ele está trabalhando e a gente não tem essa É um felicidade. exercício fantástico. A gente começou Porque a se você exercitar esse leva olhar. isso para uma escala maior, você pode agradecer que tem água potável quando você abre a Exatamente. torneira. E a gente criou esse grupo existe ainda, a gente já não coloca mais as 10, mas vira e mexe, uma vai lá e fala, gente, foram eu tenho que acabando os agradecer. agradecimentos Aí também. começa a Isso colocar foi muito os Pode legal. repetir? Isso foi muito legal. Pode repetir? Pode. Porque O dia já repete, pra mim mas ia sabe, acabar, Fábio? ia acabar em 1 minuto. Não, Experimenta fazer isso. Chega uma hora que a sua Acabar criatividade no vai... É sensacional, porque você começa a ver Não, gratidão é em brincadeira. várias coisas. Eu tô Isso fez brincando. muito Eu bem tenho muita pra gratidão gente. pelo que eu tenho, mas Mas é pelas pequenas coisas. Mas eu acho engraçado o grupo fazendo. Assim, imagina a pessoa falando gratiluz, gente. Gratiluz. Não teve gratiluz. Não tem Mas gratidão. olha, é um exercício diário, porque se um você exercício entender diário. o trajeto da sua vida num dia, quantos riscos você corre, quanta coisa acontece. Sim. Você pega um ônibus, Quanta coisa desce, poderia dar muda errado. coisa Daí, quanta o seu pedra você não humor podia quando chutar no você- caminho, torcer E aí, o tornozelo, Fernanda, você começa a ver tantas machucar a ponta coisinhas da que unha na aconteceram, porta. né? Você fala no fim do É. dia, você fala assim, eu tenho que achar 10. Cara, é difícil pra caramba. Só que quando você para pra pensar, você fala assim, nossa, eu levei um tombo, graças a Deus que eu não me machuquei, porque poderia ter me estrupiado inteira. Obrigado por não ter. Exatamente. Por exemplo, não perdi o celular hoje. Que alegria. Que Se eu tivesse alegria. perdido, eu estava tão chateado. Chateado também por ter que terminar, porque É, a gente mas- fica Nossa, até já amanhã de acabou. manhã, de As tarde. meninas superpoderosas, das perguntas superpoderosas, né? Ai, do que Spark. pena. Gente, muito Foi uma obrigada. delícia. Foi muito Obrigada legal. Prazer, hein? mesmo.